Pai seja com todos. Eu peço que vocês abram em Números 14, em nome de Jesus. Nós vamos falar de um tema que, de certa forma, continua o que nós falamos semana passada. O tema é lutando contra a murmuração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Números 14, a partir do versículo 1. Vamos ler Números 14 inteiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia e em coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a tua semente a possuirá por herança.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O subtítulo: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterem nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número de dias em que espiastes na terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horda, até aqui. O que é murmuração? Essencialmente. Essencialmente e inicialmente, reclamar em voz baixa, estar descontente com algo, ou ainda queixar-se, pura e simplesmente, uma queixa. Só que não pura e simplesmente uma queixa contra um homem, mas uma queixa contra aquele que pode todas as coisas, que pode nos sustentar, que pode nos capacitar, que pode nos livrar. E estamos falando de um povo que já vinha de um longo desafio, um desafio de uma caminhada pelo deserto. Não era fácil. E é um povo que já vinha de um histórico de murmuração. Eles já vinham murmurando desde o Egito. Entraram após o Mar Vermelho, murmurando, reclamando. Antes de entrar na praia, estavam murmurando, reclamando. E assim seguiram o caminho inteiro. Num dado momento, é como se eu falasse: chega. Esse povo não confia em mim, esse povo não acredita em mim. É como se esse povo dissesse isso. É como se esse povo, na verdade, não acreditasse que Deus tinha levantado Moisés e Arão para conduzir aquelas pessoas. Não acreditavam que Deus falava através deles. Não acreditavam que Deus os conduziria à nova terra, e eles estavam tão próximos.
Eles já estavam com os olhos na entrada dessa terra. E me chamou a atenção essa palavra, porque faz algum tempo que o Senhor vem falando de céus abertos, que está se aproximando o tempo de nós cantarmos e vivermos algo novo. E no sábado eu passei por uma experiência muito particular. Normalmente no carro sempre tenho a oportunidade de falar algo da parte do Senhor para quem entra. Só que, ao invés disso, entrou uma senhora, uma missionária, e começamos a conversar, falar de reino e justiça. Na hora que eu fui cumprimentá-la para sair, o Senhor a tomou. E começou a declarar. E entre as diversas coisas que começou a declarar, avisa o teu povo que está chegando o tempo de viver algo novo da parte de Deus. E aquilo me alegrou muito, porque vem alinhado com tudo aquilo que ele já vem falando. Mais uma série de coisas que ele falou ali. E ali me quebrantei, ali chorei, me alegrei. Só que ao mesmo tempo, quando o Senhor deu essa mensagem, eu tomei como um cuidado particular. Porque esse povo estava à porta de viver algo grande, algo novo da parte de Deus. E nós estamos nesse mesmo caminho, nessa mesma etapa. Traga para a sua realidade. Muito provavelmente algo grande se aproximando, talvez você já tenha visto. Ou até já falaram, olha, vai chegar tal coisa. E as circunstâncias vêm chegando para que murmuremos, reclamemos e principalmente deixemos de acreditar e desistir. No meio desse povo, muito provavelmente já haviam pessoas que desistiram de chegar a essa terra nova. Muitas pessoas que estavam vivendo por viver, apenas um dia pelo outro, tendo que comer tá bom, tendo que beber tá bom e assim por diante, vivendo sem esperança. E a partir do momento em que perde essa esperança, há espaço para a reclamação. E nessa noite, o que o Senhor traz para mim e para você, essencialmente, é para nós não perdermos a esperança naquele que criou céus e terra, porque Ele tem ouvido a oração, Ele tem ouvido o clamor, Ele tem nos conduzido até aqui. Está chegando a hora de nós vivermos algo novo no Senhor, e eu creio nisso. Você crê também? Louvado seja o santo nome do Senhor. E é engraçado que, voltando para o texto, com essa murmuração, aquilo que estava desenhado para aquele povo, e o que estava desenhado? A Bíblia fala, dependendo da versão, de 600 a 650 mil israelitas, mas nós entendemos e sabemos que eram pelo menos 3 bilhões, alguns teólogos falam em até 6 bilhões de pessoas que estavam no deserto, ou seja, eram 6 milhões de fragmentos de esperança que estavam entrando ali, uma nação, esperando viver algo novo. Só que a forma como reagiram mudou essa história. Eu sempre parei para pensar nesse texto e pensando, meu Deus, pura e simplesmente por causa da forma de agir do povo, esse povo não entrou na terra prometida, não viveu as promessas do Senhor. Mas não é apenas isso. Porque Deus, Ele perdoou aquele povo, porque senão Ele teria fulminado imediatamente aquele povo. E algo para que nós venhamos tomar cuidado. Porque Deus, Ele vai perdoar, sim, cada vez que nós clamarmos, o perdão virá sobre nós. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos no momento de tristeza, no momento de ira, no momento de dúvida. Porque no início desse texto, o que é falado? Queriam morrer no deserto. Queriam voltar para o Egito. E quantas vezes eu e você, nesses momentos difíceis, nós falamos coisas que nós nem pensamos. Muitas vezes passamos por isso. E muitas vezes tomamos decisões baseadas nisso. E o que isso fala para mim e para você? Dependendo da forma como nós permitimos dar vazão àquilo que nós falamos, porque não se esqueça que a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o clamor do justo. E veja bem, lá quando fala justo,
Não fala o justo sem pecado ou o justo com pecado. Ou seja, mesmo que você esteja praticando, Deus está te ouvindo o que você está falando. E Ele recebe como uma oração. Esse é o grande porém. E muitas vezes podemos acabar colhendo frutos daquilo que nós nem lembramos que nós falamos. Mas Deus recebeu. Como recebeu desse povo. E assim se cumpriu. Porque esse povo, na quase totalidade, morreu no deserto. E não sobrou nada deles. Porque a palavra fala o quê? Até que se consumisse todo o seu cadáver. Ou seja, nem ossos ficaram para contar história. Nada, nem coisa alguma. Temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. E vejam só. A essência disso, o endurecimento do coração. Ao endurecer o coração, porque a ingratidão já tinha adentrado no coração, na sequência, destituindo Moisés e Arão, e principalmente, olha só que engraçado, estão passando por lutas aí? Muito provavelmente porque vocês estão mantendo a posição de vocês no Senhor. Assim aconteceu com Josué e Caleb, porque eles foram os dois únicos espias que se mantiveram ali crendo. Aquela terra ali é boa. Os outros espias literalmente falaram, aquela terra não presta, aquela terra tem muita gente, aquela terra tem isso, aquela terra tem aquilo. Colocando dificuldades para que o povo desistisse, quer dizer, usando do poder de influência para convencer outros a desistirem. Josué e Caleb continuaram acreditando. Só que essas pessoas que acreditam, que mantêm postura, mantêm posição, são uma pedra de tropeço. Eu e você somos pedra de tropeço para o inferno. Somos pedra de tropeço para muito. E louvado seja Deus por isso que nós somos essa pedra de tropeço. Porque esse povo, Josué e Caleb, ao terem essa postura, ao terem esse posicionamento, não apenas garantiram a entrada e o vivenciar a promessa do Senhor, mas garantiram a descendência. Isso fala de mim e de você também. Que a nossa postura, o nosso posicionamento, e como o Marlon falou hoje no louvor, se necessário, fora. Mas se não, a tua postura vai garantir a tua posteridade, vai garantir uma posteridade abençoada para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas por que isso? Porque a murmuração nada mais é do que um pecado contra o próprio Senhor. Como dito no início, é como se eu falasse, Senhor, olha, eu não sei se de repente o Senhor vai conseguir cumprir isso, eu estou precisando agora, eu estou querendo agora, o Senhor está vendo a luta que eu estou passando, eu estou achando que o Senhor não vai fazer. Só que muitas vezes Deus permite as circunstâncias, como aconteceu no livro de Jó, para que nós tenhamos a oportunidade de perseverar até o fim. Por que oportunidade? Porque se vencida essa oportunidade, poderemos sim viver coisas grandes no Senhor. Poderemos nesse meio tempo ser tratados em nosso caráter, ser tratados em nossa mente e principalmente sermos ampliados no Senhor. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós vivemos na pior geração de cristãos que existem. Cristãos que querem tudo imediatamente, que querem que aconteça ali, porque se Deus não fizer, eu vou embora. Infelizmente é isso que está acontecendo. Só que não é nada diferente do que aconteceu no meio desse povo. Só que aí que está o grande porém. Vocês acham que esse povo, como um povo, como se fossem um, eles passaram a ser murmuradores? Não. A coisa sempre começa por alguém. Sempre tem alguém que inicia o rastilho de pólvora e a coisa vai inflamando. E aí que está o ponto. Muitas vezes, sem perceber, eu e você podemos declarar algo e as pessoas que estão ao nosso lado serem influenciadas. E a partir daí, serem influenciadores de forma negativa. Quantas vezes eu escuto pessoas falarem, Brasil não tem jeito, eu não vou votar. Ou ainda, é tudo ladrão, é tudo bandido, não vou votar mesmo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Só que o simples fato de não fazer isso só te torna um omisso, um não participante. E principalmente, não ser aquele que poderia ser um canal para transformar esse país. Pura e simplesmente.
que é pior? Se torna um influenciador daqueles que estão à volta. Muitas vezes, ouvindo isso, escutar a pessoa na sequência. É verdade, vou fazer igual você, não vou votar. É verdade, só tem ladrão, não vou confiar em ninguém. Eu vou lá e justifico. Só que traga isso para as diversas realidades que nós vivemos. Murmuração é incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Estamos lidando com fé novamente. Mais uma vez, lidando com falta de fé. Ou ainda, ao superar isso, uma fé e uma convicção plena no Senhor. Semana passada nós falamos a respeito de olharmos para as grandes coisas que Deus fez na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza que você tem coisas maravilhosas que você olha para trás e você pode listar. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo outro. Um testemunho lindo e maravilhoso de grandes coisas que Ele fez. Mas por que isso? Para que nós não venhamos perder a esperança. E esse povo deixou de olhar para trás. Deixou de acreditar naquilo que Ele já fez. E através da opressão o inimigo tenta a todo tempo fazer com que eu e você nos esquecemos disso. Mas para quê? Por que o inimigo faz isso? Para te conduzir a viver de forma independente. Te conduzir a fazer conforme as tuas escolhas, na força do teu braço, e indiretamente, como se eu e você disséssemos: eu posso fazer melhor do que Deus está fazendo. Basicamente isso. Infelizmente. E me fazendo esquecer daquilo que Ele fez ontem, daquilo que Ele já fez hoje. O simples fato de eu acordar parece tão simples. É uma coisa que eu sempre toco nesse ponto. Porque é o primeiro milagre que aconteceu hoje na minha vida. Acordar. Respirar. Engraçado que essa semana eu estava falando, não lembro com quem eu estava falando. E eu falei justamente isso. A pessoa falou a respeito de estar meio descrente, meio sem falta de fé. Ele começou a questionar milagres. Eu falei: olha, eu em compensação tenho que agradecer ao Senhor porque hoje já aconteceu um milagre. Qual foi o milagre? A pessoa se alegrou. Qual foi o milagre? Acordar e respirar. Porque pelos meus próprios meios eu nada poderia fazer. Vejam só como são as coisas. Muitas vezes temos um engano de pensar que porque murmuramos algo, quando vem o entendimento, como aconteceu com Moisés, que clamamos ao Senhor, Ele pode mudar nossa história. E como se Ele passasse uma borracha naquilo. É verdade. Ele passa uma borracha perdoando, mas Ele não exime das consequências daquilo que pode acontecer. Mais uma vez eu friso: cuidado com a murmuração. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que nós declaramos quando estamos irados. Somos chamados a ser a diferença, a pensar diferente, a agir diferente, agir como Josué e Caleb, que até o fim acreditaram que poderiam entrar na terra prometida, mesmo não tendo nem pisado. Só vieram pisar anos depois. 40 anos depois vieram pisar. Mas mesmo assim não perderam a esperança. E é justamente para isso que eu quero chamar a atenção para você. Para aquilo que porventura está demorando na minha vida, na tua vida, na nossa vida, que poderia ser motivo de murmuração, de tristeza, de vergonha, de dúvida. Um convite para continuar a acreditar. Um convite para continuar a persistir. Um convite para, mesmo que o inimigo levante pessoas ou levante pensamentos na tua mente, naquela hora você declarar: o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, não importa se com 1, com 5, com 10, com 20, não, quando eu vier. No dia que eu fechar os olhos, Deus cumprir. Continuar acreditando, continuar perseverando. Mas por quê? Não apenas para que você mesmo possa acreditar,
mas cumprindo aquele princípio que nós sempre falamos no Salmo 103, de você falar para você mesmo, para você acreditar e ao mesmo tempo você não desistir daquilo que você está ouvindo. Acreditar, persistir, resistir, lutar contra a sua natureza, que não quer fazer aquilo que Deus manda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero falar de algumas atitudes para que nós lutemos contra isso. A primeira delas, alguns tópicos na verdade, porque a atitude do murmurador, ela te puxa para trás. É como se fosse uma âncora. Ela te conduz a um retrocesso. E é engraçado. O poder de influência que uma palavra tem através da vida de uma pessoa. Eu costumo brincar que é síndrome de Lip Hard, ó céus, ó vida, ó azar. Como é que nós ficamos quando passamos muito tempo perto de uma pessoa que só fica reclamando, que só fica falando coisas negativas, coisas ruins? Começamos a ficar em dúvida, começamos a ficar preocupados, começamos a ficar com medo. E é isso que o murmurador faz. Por quê? Porque ele é uma pessoa tipicamente pessimista e do contra. Ah, mas por que isso aí vai dar certo para você? Não deu para mim? Não, mas para fulano não deu, logo para você vai dar certo? Alguém já passou por isso aí, já ouviu algo nesse sentido? E aí aconteceu aquele povo. Por quê? Os espias, quando alguém falava suba, eles ficavam. Ou quando falavam volte e aguarde, eles decidiam ir. Sempre agindo em descompasso de tempo e principalmente contrário a tudo aquilo que tinha como instrução. E sem perceberem, e aí entra o poder de influência. Pessoas que muitas vezes estão indecisas ou estão ali sem saber o que fazer, começam a seguir o efeito manada e vir atrás. E no efeito manada, quando nós começamos a ver muitas pessoas praticar um certo ato, o que acontece conosco? Vamos junto. Exatamente isso. E Satanás conta com esse efeito manada. Ele conta com essa circunstância para convencer pessoas e desviá-las do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, essa história de que fala que a voz do povo é a voz de Deus é balela. Essa história de que nós temos que seguir a maioria, depende. Se a maioria estiver seguindo a instrução de Deus, nós seguimos a maioria. Mas se a voz do Senhor deu como direção para nós não é a voz da maioria, é hora de parar, é hora de retroceder. O mais engraçado é que esse povo já tinha uma história. Desde o Egito, Deus já vinha falando, Deus já vinha sinalizando contra essa murmuração. E muitas vezes eu e você, o Senhor nos toca a respeito de situações que nós estamos passando e que nós acabamos murmurando. É uma coisa que acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Não há aquele que num dado momento não acabe murmurando. Só que esse exercício hoje é para que nós venhamos não só lutar contra, mas tentar extirpar esse mal da nossa vida, para que a nossa vida seja um louvor agradável a Deus, para que a nossa vida seja um testemunho das grandes coisas que Deus fez e que principalmente, através desse testemunho, nós possamos contagiar pessoas. O que Deus faz, Deus fez, Deus fará. Falando a respeito disso, voltemos no versículo 2 desse texto. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Até aqui. Olhem só como é que são as coisas. E todos os filhos de Israel. Mas
dado momento começou com alguém, foi envolvendo um, foi envolvendo outro, foi envolvendo outro, até que chegou a um ponto de que rapidamente não havia mais nenhum que não fosse Josué e Caleb que não estivesse envolvido por essa circunstância. Mas por que isso acontece? Porque a ferramenta utilizada pelo murmurador, é a língua. E o próprio Senhor nos dá uma instrução a respeito disso. Abram em Tiago, capítulo 3, em nome de Jesus. Olha só como começa Tiago 3, a partir do versículo 1. Olha só como começa o subtítulo desse texto. Sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais do juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa imortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras, figos, assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Até aqui. Ou seja, vejam só o que Deus sinaliza para nós. Se não tomarmos cuidado, a nossa língua, e daí vem o poder de influência. Tomar cuidado com aquilo que nós falamos em momentos de ira. Eu, particularmente, passei por um exercício muito grande no início da conversão. Por quê? A pastora Lenda, muitas vezes eu sequer ouvia o que eu falava. E saía vomitando. Quando nós falamos de forma refreada, estamos vomitando em cima de alguém, a outra pessoa está ouvindo. Isso que ela está ouvindo, ela está analisando cada palavra para te contra-argumentar. Se você fechar a boca, ela vem babando para cima de você. Qual foi o exercício no começo da conversão? Começar a falar mais lentamente para poder ouvir aquilo que eu mesmo falava, de forma que, à medida que eu falava, eu também já pudesse não só pensar no que poderia vir adiante, mas principalmente pensar naquilo que eu estava falando para não falar algo complicado. Mas por que eu estou citando isso? Porque o próprio Senhor sinaliza que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a língua, como dito aqui, tem o poder de inflamar decisões, inflamar posturas, inflamar nações como inflamou Israel. E aí que está o ponto. A palavra fala o quê? Nós devemos ser rápidos a ouvir,
homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Exatamente isso. Que luta, né? Meu Deus do céu. Louvado seja o santo. Já foi sábio, né? Foi. Eu acho que isso no pedaço é para nos lembrar de novo. Ai, glórias a Deus por isso. Mas amém. E o terceiro tópico, que é óbvio demais, mas ao mesmo tempo, por ser óbvio, a necessidade de estarmos lembrando constantemente. É preciso resistir à tentação da murmuração. Tentação é... Porque na hora que nós estamos passando pela dificuldade, pela luta, pela prova, pelo problema, o que nós mais queremos fazer, o que é? Desabafar. Nós queremos botar para fora o que nós estamos passando. O problema, a luta e principalmente o nosso ponto de vista em relação àquilo. E o que é isso aí na verdade? Murmurar. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a luta que eu estou vivendo. E começar. E vai. Só que sem perceber, é como se você fosse colocado no centro de tudo e tudo à sua volta tivesse que agir de acordo com a tua necessidade, com o teu problema. Esse é o grande problema no final das contas. Ainda, por que conter o nosso ímpeto? Pelo simples fato que Deus não chamou coitadinhos, Ele chamou filhos. E a murmuração, sem perceber, tem um poder enorme de nos tornar coitadinhos. De nos tornar aquele que tem que estar ali como foco. Olha, eu tenho que fazer isso por fulano, eu tenho que fazer isso por ciclano. E ao mesmo tempo tira a busca e a dependência de Deus. Passamos a depender de homens ou buscar em homens, invertendo a nossa busca. Ainda, nós somos desafiados a rever a maneira como nos portamos diante das circunstâncias, das lideranças, autoridades de Deus, porque no meio desses problemas, nós podemos ter as posturas citadas, ou podemos, pela fé, acreditar que mesmo nós não vendo o outro lado, nós já cremos que Deus já preparou o lugar de chegar do outro lado. É o ponto de vista daquele que realmente acredita e busca no Senhor, que confia naquilo que Ele tem prometido, que confia em cada promessa, que confia nele até o fim. Um chamado à confiança. Um chamado a acreditar, um chamado a descansar. A murmuração ela também tem algo interessante. Muitos poderiam fazer, mas eu estou falando isso aí, eu estou apresentando um ponto de vista. Não é mesmo? Somos chamados a não confundir murmuração com um questionamento que produza um efeito de transformação. Por quê? Vamos observar. A murmuração, se nós formos procurar a essência dela, ela fala de algo mal intencionado. Mas como assim mal intencionado? Pelo simples fato de que você, quando murmura, você está reclamando e duvidando daquilo que Deus pode fazer, que boa intenção há nisso? Primeiro ponto. Segundo, quando nós murmuramos contra alguém, meu patrão, ou minha esposa, ou meu amigo, sei lá quem for, podia ter feito tal coisa e não está fazendo. Quem murmura não reclama na frente da pessoa. A pessoa não está lá para se defender. A pessoa não está lá para ouvir. Esse é um dos grandes pontos que nós temos que chamar a atenção. E principalmente, toda murmuração ela não é uma crítica construtiva. Ela não produz nada. E normalmente quem reclama só está reclamando por reclamar, mas não apresenta uma solução que leve a construir algo novo. É algo que nós temos que nos atentar. E principalmente, algo que eu e você temos que guardar fortemente em nosso coração.
como aconteceu com esse povo, aliás. A murmuração afasta a bênção de Deus. Porque esse povo, se tivesse se mantido na posição, nós não teríamos ouvido que apenas Josué e Caleb teriam entrado, mas estaríamos lendo que a nação de Israel entrou em Canaã. A postura de uma nação fez com que, infelizmente, não acontecesse aquilo que tantos esperavam, tantos sonhavam. E muitas vezes, eu não receber a minha bênção pode ser fruto da minha própria murmuração. Pode ser fruto do meu descrédito, da minha falta de fé que eu externo. Murmuração não é mais do que isso, é externar a minha falta de fé, externar aquilo que eu não acredito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Infelizmente, é algo que nós temos que lutar diuturnamente. E como é difícil essa luta. E por fim o Senhor deixa uma instrução para mim e para você. E o mais interessante, nós vemos aqui que a posição desse povo, no Velho Testamento Deus já questionava. Mas no Novo Testamento Deus continua a questionar. Abra em Filipenses 2, Senhor Jesus. Versículos 14 a 16. E é uma incitação para a minha vida e para a tua vida. Fazei todas as coisas sem murmuração. E o que mais? Porque murmuração pode trazer confusão. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Ó, ele está voltando a olhar lá para trás. Entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ou seja, ele continua lembrando daquele povo, porque no texto nós lemos lá: não suba lá, porque olha, Deus não vai ser com vocês. Se vocês subirem lá, vocês correm o risco de serem pegos por aquele povo e mortos na espada. E é o que aconteceu. Feridos à espada. Essencialmente, é como se Deus falasse para nós: não murmure para que eu continue a ser contigo. Não murmure para que eu continue a estar contigo. Não murmure, porque está muito perto de chegar o tempo de cantar. Você crê nisso? Eu também creio nisso. É fácil nós lutarmos contra isso? Não, porque está essencialmente na nossa natureza. Chorar, entristecer, reclamar, na nossa natureza humana. E é o exercício que Deus chama nessa noite, a mim e a você. Por estarmos tão próximos como esse povo esteve, principalmente agora, é o momento de estarmos vigilantes, para que nós possamos colocar os nossos pés na terra prometida. E eu creio que, em nome de Jesus, nós colocaremos os nossos pés nessa terra. Aleluia. Eu quero convidá-los nesse momento a ficarem em pé. E aproveitar esse tempinho na presença do Senhor. Conversar com Ele. Se porventura essa tem sido uma circunstância que nós temos vivido, de murmurar, de reclamar a Deus por algo, aproveite esse tempinho, enquanto vai ser ministrado o louvor, para conversar com Deus, para pedir perdão ao Senhor, e principalmente para que Ele mais uma vez venha renovar a sua mente, para que você tenha os pensamentos de Cristo. E os pensamentos de Cristo te levarão à gratidão, te levarão a regozijo, te levarão a prazer, te levarão à alegria, te levarão à confiança, te levarão à esperança. E é isso que Deus quer nessa noite, colocar no meio do teu coração a esperança daquilo que Ele há de fazer
porque tenho a esperança e a confiança naquilo que Ele há de fazer. Por mais que o mundo se levante, por mais que o inimigo faça graça, nada nem coisa alguma poderá influenciar a sua vida de forma que você venha a reclamar e a murmurar. Mas se porventura aconteceu, aproveita esse tempo e conversa com Deus. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, e muda a minha mente nessa noite, muda os meus pensamentos nessa noite, e me conduz, Pai, a colocar os pés na terra da promessa que o Senhor tem prometido a nós, Senhor, porque nós queremos viver a inteireza, cada promessa, cada sonho que um dia o Senhor declarou sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Pai, te pedimos, nos torna influenciadores, influenciando a levar esperança, a levar vida, a acreditar naquilo que o Senhor tem que fazer e que o Senhor há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Pai, aqueles que levam esperança, aqueles que não têm mais esperança, confiança, aqueles que não veem aonde e em quem confiar, de forma que nós possamos levar o Senhor àqueles que não conhecem o Senhor, ou aqueles que um dia saíram dos caminhos do Senhor. Aleluia. As circunstâncias me dizem: este é o meu fim. O meu medo me diz: Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Você crê nisso? Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Sei que existe cura que emana do teu coração.
adoro, pois eu sei que tu me ama. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro.